Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama e já garanto para você, hein, esse vídeo está recheado com muitas informações importantes sobre o nosso Vasco da Gama. Então, meu amigo, eu já conto com você. Tá chegando aqui no canal pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Todos os dias a gente fala sobre o Vasco da Gama aqui duas vezes. Uma na parte da manhã, outra na parte do fim de tarde e início de noite. Então, se inscreva aqui se você gosta de ficar bem informado sobre o nosso Vascão. Aqui é o seu lugar. Conto também com o seu like que ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos. Nesse vídeo, vamos falar sobre a venda da SAF do Vasco, mais um passo importante. E sim, a Crefisa é a favorita para adquirir a SAF do Vasco da Gama. Informação dos amigos do canal Atenção Vascaínos. A gente vai colocar aqui também um ex-diretor do Vasco que expôs ali os erros, né, da 777, algumas coisas muito mal explicadas, né, da 777. A gente vai colocar aqui nesse vídeo também. E vamos falar sobre Luciano, jogador que está sendo especulado no Vasco e que não deve permanecer no São Paulo para a temporada que vem. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, vamos falar de Vasco da Gama e vamos começar falando aqui sobre o atacante Luciano, que está sendo especulado no Vasco da Gama. O jogador não deve seguir no São Paulo para a temporada de 2026. Luciano é um dos principais jogadores do São Paulo nas últimas temporadas, mas não tem permanência garantida no tricolor para o próximo ano. Ele tem contrato até o fim de 2026 com o São Paulo. A situação, porém, é diferente, né, de anos anteriores. A ESPN apurou que o time do Morumbi não tem pressa para definir um novo vínculo e não vai subir valores no contrato de Luciano. A permanência incerta do jogador também se passa após um 2025 de turbulência no clube. Apesar de ser o artilheiro da equipe, ao lado de André Silva, com 14 gols marcados, o atacante foi criticado por grande parte da torcida ao longo da temporada, principalmente pelas atuações diante da LDU nas quartas de final da Copa Libertadores. O jornalista Bruno Andrade trouxe detalhes de uma conversa com pessoas ligadas a Luciano, praticamente descartando ali uma permanência no tricolor paulista. E o Vasco também foi citado ali como uma possibilidade, né, de saída do jogador. Enfim, tá esquentando, né, essa história do Luciano. Onde tem fumaça tem fogo, né? Começou o assunto, onde tem fumaça tem fogo. O Vasco está interessado e Luciano não deve permanecer no São Paulo para a próxima temporada. Vamos aguardar. Tendo novidade, a gente traz aqui no canal. Você sabia que só um plano de saúde oferece pronto-socorro 24 horas e internação nos melhores hospitais do Rio para quem tem 44 mais? Com o Leve Premium Sênior, você garante acesso a hospitais como Hospital São Lucas em Copacabana, Hospital Vitória na Barra da Tijuca, Casa de Saúde São José e muito mais. Leve Saúde, leve segurança. Nenhuma outra operadora sênior garante atendimento nessas emergências. Só o Leve Premium Sênior. Entre em contato agora pelo número na tela e solicite seu orçamento. Meus amigos, vamos falar agora sobre novo investidor da SAF do Vasco da Gama, tá? O amigo Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, trouxe uma atualização muito importante sobre isso. Segundo a apuração do canal Atenção Vascaínos, após a recuperação judicial ser aprovada pelos credores do Vasco da Gama, o Vasco e a ACAP, lembra da ACAP? A ACAP é a seguradora que pegou ali as coisas da 777, né? Então a ACAP hoje é dona de uma porcentagem aí da SAF do Vasco. Vasco e a ACAP já estão conversando sobre um valor para que o novo investidor adquira a porcentagem, né, que a empresa tem na Vasco SAF. Então, Vasco e ACAP estão conversando para que esse novo investidor já adquira a parte da ACAP na SAF vascaína. E segundo a apuração dos amigos do canal Atenção Vascaínos, a empresa favorita para adquirir
a SAF, a parte da ICAP, né, na SAF do Vasco, é sim a Crefisa. E a Crefisa também estaria negociando a compra do nome ali de São Januário, né, o direito de nome ali do estádio de São Januário. Então, meu amigo, a coisa tá avançando e cada vez mais vai esquentando essa situação de Crefisa no Vasco da Gama. Lembrando que a Leila ainda é presidente do Palmeiras, mas ela não vai concorrer no próximo mandato, né? Então, enfim, é coisa de bastidor, meu amigo, coisa de bastidor, mas parece que realmente está esquentando. Quero saber de você, acha uma boa a Crefisa comprando a parte da ICAP na SAF do Vasco? Deixa aqui nos comentários. Falando em ICAP, falando em 777, o ex-diretor do Vasco, Marcelo Santana, concedeu uma entrevista ao canal Zona Mista, do meu amigo Matheus Barbaço. E ele falou, né, sobre os erros da 777 e os absurdos que, enfim, a 777 estava fazendo no Vasco da Gama. Ele chegou a dizer que foi um descaso, né, o que a 777 fez com o Vasco da Gama. Então, Marcelo Santana revelou ali bastidores importantes sobre a SAF do Vasco com a 777. Confira só. Uma pergunta que eu queria te fazer, justamente com todo um panorama que a gente tem do Vasco, isso a gente fala tanto de... Não tem como não tocar no assunto da SAF, a 777, que eu acho que foi foi péssima pro Vasco. Uma decepção. Ela eu posso falar porque eu li os contratos. Perfeito. Eu vi os descumprimentos de contratos que foram feitos. Desculpa até te interromper, não, porque nada, é um tema que me importante. irrita pelo descaso com que a 777 tratou o Vasco da Gama. Teve aquela movimentação na época do Jorge Salgado. Os jogadores contratados, a maioria dos jogadores era paga só a primeira parcela. Sim. Não era paga mais em nenhuma outra. No ano passado a gente teve que fazer 2 ou 3 pagamentos para evitar transfer ban. Início desse ano de novo. Você me perguntou no momento, jogadores vinham de base e tudo. Sim, o Leandrinho, por exemplo, atrás esquerda, ele foi emprestado para o Xabari para bater 50% da dívida pela compra do Paulinho, volante, e ampliar o prazo de pagamento dessa segunda parte da dívida. Senão a gente teria um transfer ban em janeiro. Eu falando como Vasco naquele momento. Teve outros jogadores que a gente teve que fazer renegociações. Empresários não eram pagos as comissões. Isso gera uma dificuldade extrema de você abordar o cara para trazer um atleta dele. Jogadores com luvas atrasadas. Então, assim, se é o melhor caminho ter ido pela via judicial, se não é, aí eu deixo para a presidência do Vasco opinar, para o departamento jurídico, que é competente também, opinar e conduzir essa situação. Mas como alguém que teve dentro do Vasco, eu digo que o trabalho desenvolvido foi muito ruim. Foi muito ruim. Pelo aspecto econômico. Certo. O prejuízo que a 777 deixou ao Vasco, economicamente falando, foi absurdo. E é com esse panorama que eu venho te fazer essa pergunta. Como que você avalia a presidência do Pedrinho até então? Porque ele, de fato, parte de um princípio de um incômodo genuíno como torcedor. Ele era... É uma coisa muito curiosa, né? Na época, pelo menos, uma opinião particular, um dos melhores comentaristas em atividade naquele momento. Achava ele muito pertinente. Ele decide, partir de um claro incômodo, assumir a presidência do Vasco. E com todo esse panorama, ainda assim, o Vasco esse ano consegue, teve uma melhora depois do Diniz, né? Consegue novamente bater uma semifinal de Copa do Brasil, mas já aconteceu ano passado, como você bem pontuou. Então, com todas essas questões, como você enxerga a presidência, o mandato Pedrinho hoje no Vasco? Pedrinho é uma pessoa apaixonada pelo Vasco, um cara de ótimo caráter, fácil de lidar, sofre absurdamente com as dificuldades que o Vasco passa. Eu não vou nem dizer que ele sofre dobrado como presidente, como torcedor, ele sofre mais do que dobrado. O Pedrinho, na sua vida pessoal, ele já teve, e ele trata disso também com os jogadores, já tratou isso na época que teve na imprensa, quadro de depressão na sua vida. Sim, abertamente. Então, assim, ele tem uma superação como ser humano que tem que ser valorizada, Agora, tem as dificuldades naturais de quem ocupa a cadeira da presidência. Em alguns momentos eu dizia a ele, em particular, às vezes eu dizia em reunião de diretoria ou no particular, presidente, sei muitas dores que você passa, porque eu vivi isso. Então, assim, pode ser duro, às vezes, alguns comentários que eu te faço no privado, mas são comentários para que você se proteja em alguns momentos. Porque o seu cargo, ele é solitário. Muitas vezes você vai ter muita gente no seu lado, todo mundo te paparicando, todo mundo querendo te influenciar, mas você vai se sentir sozinho. Muitas vezes essa tomada de decisão é uma tomada de decisão solitária, te distancia de pessoas que você gosta, porque você toma medidas que às vezes contraria o pensamento de um, o interesse de outro. Então, isso te distancia de pessoas, às vezes na sua vida pessoal, as decisões que você toma administrativamente, mas a posição exige. Tá aí, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva. Até a próxima. Fui!